Araraquara, que aceitou o nosso convite, e ele veio com muito carinho, com muita boa vontade, para nos prestigiar hoje com a sua palestra. Eu não consigo guardar tudo, gente, espera aí que eu vou ver o tema da palestra. Bem-aventurados os aflitos. Então, hoje o Serginho vai falar sobre esse tema conosco, e gostaria só de avisar o seguinte: quem quiser fazer perguntas, tudo bem, Serginho? Tá? Então, no final, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, por escrito, e o Edmir está ali, é só anotar e passar para ele. Tá? Então, a nossa programação, gente, é o mesmo esquema. O Serginho vai ficar com a gente, como a gente está atrasadinho 10 minutos, seria até às 18, aí nós vamos às 18h30 até às 19h30 para o jantar. Tá? E à noite, o Alan Vilstes aqui com a gente. Obrigada. Acho que está um pouquinho alto. Meus queridos irmãos, boa tarde. Nós desejamos que todos estejam em paz. E, antes de mais nada, agradecemos a infinita honra de aqui estar, bem como a incomensurável alegria de poder nos confraternizar, não é? Nesta época tão magnífica da história da humanidade. Eu congratulo a todos os organizadores, bem como aos participantes, mas personalizo o agradecimento e a congratulação à nossa irmã Cidinha, pois afinal foi a pessoa que com tanta fraternidade e zelo nos convidou para aqui estar. Meu muito obrigado. E a gente termina até às 19, certo? Porque o Alan já entra na sequência, então não tem pausa. Nada. Esperar o pessoal se ajeitar. Levanta-te a cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo que num lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, partindo do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa essa ofensa esquecida na luz eterna do bem. Não busques descanso inútil. Trabalho é apoio preciso. Não afastes o teu sorriso do coração de ninguém. Exerce, pois, a beneficência das palavras benfazejas. E se não tens o que desejas, contenta-te no que tens. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria, no abraço de simpatia, é sempre o melhor dos bens. Portanto, nunca esmoreça. Trabalha, aprimora o mundo todo. Muita flor nasce do lodo e muito amparo vem da dor. Serve, ensina e reconforta. Na fé viva que te alcança, entre as luzes da esperança, começa o reino do amor. Este poema chama-se Palavras da Vida, é do Espírito Maria Dolores, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e encontra-se no livro Coração e Vida. Uma bela forma, não é, meus irmãos, de viver cada dia na terra. E o espírito espírita Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, psicografado por Divaldo Franco, assim afirmou, abre aspas, em uma sociedade espírita, a tarefa primacial é a de iluminação da consciência, ante a realidade da vida, os seus fins, a sua melhor maneira de agir, libertando o indivíduo do jugo da ignorância, a grande geradora de males incontáveis. Ponto, fecha aspas. Feitas estas considerações, Allan Kardec, o maior gênio do mundo depois de Jesus, o brilhante codificador do Espiritismo, teve o ensejo de, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, estabelecer o título, Bem-aventurados os aflitos. Evidentemente, são palavras de Jesus, que se encontram em Mateus capítulo 5, versículo 4, quando naquela oportunidade o mestre disse,
Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Então, diante dessa realidade, Allan Kardec achou por bem finalizar em aflitos. Bem-aventurados os aflitos. E parte mais do que considerável deste capítulo é a parte em que Allan Kardec dedica às causas anteriores das aflições. Pois, textualmente diz o codificador, abre aspas, se o indivíduo não encontra a causa da sua dor, da sua aflição, da sua angústia, nesta reencarnação, é óbvio, é lógico, que a causa da sua dor está em outra reencarnação, porque todo efeito provém de uma causa equivalente. Ponto, fecha aspas. Aliás, neste contexto é sempre bom ressaltar que Deus é amor, conhecimento, bondade, justiça, misericórdia, perdão, alegria, paz e caridade. Evidentemente, não é novidade que o Pai não quer que ninguém sofra. Ocorre, todavia, que o excelso legislador estabeleceu leis naturais imutáveis para que haja equilíbrio no universo. E dessa forma, toda boa ação implica em uma reação agradável e toda ação perniciosa, evidentemente, implica numa reação desagradável. Ademais, neste grande evento, homenageamos a quarta obra da codificação, o céu e o inferno. E coube a Allan Kardec, então, no capítulo 7º desta obra, da primeira parte do livro, evidentemente, intitular As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Ali, o genial codificador estabeleceu no item 13, e também mais tarde no 16, com mais clareza, o fato de que todos nós que estamos reencarnados na Terra, estamos sujeitos às leis, evidentemente, do Pai, e qualquer indivíduo que viole a lei do amor, seja jogar um pedaço de comida no chão, um papel de bala em meio à rua, ou promover uma guerra, sem exceção, todo indivíduo que viole a lei do amor passa inexoravelmente, não tem jeito, por 3 etapas. Obviamente há graduações, mas desde o menor delito até o máximo, o indivíduo tem que percorrer as 3. A primeira etapa é o arrependimento. E muita gente se pergunta, mas tem pessoas que promovem guerras, destruições do lar, etc., etc., e parece que não tem consciência. Sim, são pessoas que estão num nível evolutivo ainda muito inferior, mas quando tiverem lampejos de consciência espiritual, logo todo o equívoco irá despontar na consciência. Então, Allan Kardec diz, especificamente no item 16, do Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7º da primeira parte de O Céu e o Inferno. Equivocou-se, arrependimento, remorso ou consciência de culpa. Mas por quê? Porque em O Livro dos Espíritos, questão 621, o codificador havia indagado, onde está escrita a lei de Deus? E vem a resposta, na consciência. Então, quando o indivíduo equivoca-se, e tem um mínimo de discernimento, intelecto, moral e espiritual, o primeiro momento é o arrependimento. Para aqueles que ainda não têm este nível de respeito ao próximo, de serenidade, de consideração, o período demora um pouco mais, mas ele vem com toda a enxurrada dos fatos cometidos no passado. Com certeza muitos de nós, aproveitando o contexto, se porventura cometemos um ou outro equívoco, de imediato a consciência já nos apita, não é? Olha, você não deveria ter feito isso. Mas para outros indivíduos demora ainda um tanto. E este momento, o momento do látego da consciência que a ninguém poupa, muitas vezes ocorre somente no mundo espiritual. Daí nós vemos muitas vezes indivíduos muito perturbados, tanto no ponto de vista espiritual e por conseguinte também no físico. Porque no momento da reencarnação, o perispírito, obviamente, imprimiu no código genético a matriz do delito. E aí o indivíduo apresenta problemática no momento aprazado. Allan Kardec diz, as religiões ancestrais sempre ensinaram que este momento do arrependimento, da consciência de culpa, o remorso, já bastaria. Olha, eu sei que errei, pronto, acabou. E ele diz, lê do engano, porque a lei estabelece que há o segundo momento,
que é o momento da expiação. Obviamente, o conceito de expiação, para um público desse tipo, não teria cabimento nós estabelecermos essa noção aqui. Só basta lembrar que nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação serve como prova. Evidentemente, trata-se de um contexto em que o indivíduo terá que vivenciar uma dor específica, a fim de que uma profunda cirurgia moral ocorra no seu ser para despertá-lo para o amor, para a fraternidade, para o respeito, e assim por diante. Então, a expiação é algo que não é possível ser evitado, uma vez que o delito foi praticado. Mas Allan Kardec diz, percorrido o processo expiatório, já é possível iniciar-se o terceiro momento, que ele chama de momento sublime, divino ou extraordinário. É o momento da reparação. Porque só há evolução quando o indivíduo repara. Sem a reparação, até o momento, é como se fôssemos a uma cidade localizada a 100 quilômetros, mas percorremos somente 95. É bastante, mas não é tudo. Então, Allan Kardec diz, o terceiro é o momento sublime, quando o indivíduo repara, mas muitas vezes não vai reparar àquele que foi vítima, e sim fazendo o bem em sociedade. Isso nos traz de volta ao capítulo 5 de O Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Kardec inseriu ali a instrução do Espírito Lacordaire, onde o referido benfeitor espiritual assim diz, na mensagem Bem Sofrer, onde alguém vê um obstáculo, o espírita compreende, porque o espírita sabe que aquilo é um degrau para a sua ascensão espiritual. Onde alguém vê uma pedra no caminho, se detém, reclama, faz drama, o espírita compreende, porque o espírita está informado que só acontece aquilo que é de melhor para a sua evolução. Daí vamos dar um pulo na Revista Espírita de junho de 1865, quando Allan Kardec assim diz, todo indivíduo reencarnado na Terra está de forma inexorável, não tem jeito, conectado, para usar uma expressão contemporânea, a 5 fatores da vida, sem os quais, o indivíduo não tendo consciência dos mesmos, fica um pouco difícil tatear os rumos evolutivos. Equivale dizer a proposta de Jesus em João 8:32, buscai a verdade, pois ela vos libertará. Allan Kardec quer dizer o seguinte, todo aquele que almeja evoluir, deve conhecer muito. Então, ali, naquele artigo da Revista Espírita do ano e mês citados, ele diz assim, o indivíduo está na Terra, deve se recordar então, que os 5 fatores com os quais ele está vinculado, têm uma ordem, e o primeiro fator é o planejamento reencarnatório. Para todos nós foi feito um planejamento reencarnatório, onde você iria reencarnar, o seu pai, a sua mãe, a circunstância socio-psíquica do ambiente, tudo isso foi preparado. Mas, óbvio, que a temática é deveras extensa, para uma abordagem tão curta, e cada um tem um tipo de planejamento. Há vários departamentos de reencarnação no mundo espiritual, e para uns, olha, isso aqui é detalhadíssimo, aquele nem tanto, aquele mais ou menos, aquele tem que ser na pressa, e assim vamos. Mas houve o planejamento. Reencarnação não erra de endereço. O seu filho, o seu pai, está no planejamento. Naquele contexto, Allan Kardec diz, devemos lembrar então do segundo fator da vida, providência divina. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, ele perguntou, interferem os espíritos em nossos pensamentos, palavras e atos? E a resposta foi, sim, Senhor, mais do que supondes, mais do que imaginas. Influenciam a tal ponto que, muitas vezes, são eles, os espíritos, quem vos conduzem. Evidentemente, aí entra a mediunidade, entra a obsessão, etc. Mas também a providência divina. Equivale dizer o amparo espiritual, para que tudo saia conforme foi planejado, para que tudo saia conforme aquilo que é de melhor para nós. Então, Allan Kardec, ali ele já afirma, quantas vezes somos auxiliados, mas nem nos damos conta. É verdade. Ele lembra, então, o terceiro fator a que estamos conectados.
lei de causa e efeito. Na questão 115 de O Livro dos Espíritos, ele havia perguntado: gostaria muito de saber, alguns espíritos foram criados bons e outros não, porque na Terra há uma disparidade incrível de pessoas sábias, de ignorantes, de pessoas com conhecimento, mas sem amor, de pessoas com muito amor, mas isso não adianta só, precisa também do equilíbrio. Como explicar? E vem a resposta: de forma alguma. O fato é que todos os espíritos foram criados iguais, simples e ignorantes. E ao longo das várias reencarnações, bem como do momento da erraticidade, isto é, no mundo espiritual entre uma e outra reencarnação, cada um usa o livre-arbítrio, a liberdade de se comportar como quer. E assim, cada um constitui em si uma personalidade. É por isso que alguns são mais evoluídos do que outros. Mas o codificador coloca uma nota na sequência. Devemos recordar que todos fomos criados iguais, mas nem todos na mesma hora, no mesmo momento. E o tempo, embora seja importante, não é preponderante para a evolução. O codificador esclarece que um espírito criado há 50 mil anos, por exemplo, pode ser muito mais evoluído do que um criado há 500 mil anos. Mas, o outro é tão novo, o outro é tão velho. Não interessa. O fato é que esse de 50 mil pode ter se dedicado muito, se compenetrado muito, adquirido em si a responsabilidade, o respeito, a devoção ao trabalho, o estudo, o amor, e o outro apenas é um cadáver que respira. Então, nesse contexto, está o seguinte fato simples: somos responsáveis pelos nossos atos nesta existência e, obviamente, arcamos com as consequências dos nossos atos no passado, que hoje repercutem na nossa existência. Mas desta forma, obviamente, o nosso futuro está muito por ser construído perante o nosso comportamento atual. Então é nesse quadro que Allan Kardec diz: não há sofrimento aleatório. Da mesma forma, não há noção da lei de causa e efeito sem que haja muito bem uma causa estabelecida. Isso significa, meus irmãos, que a lei de causa e efeito ocorre tanto para o bem quanto para as questões desagradáveis. O codificador acentua que em mundos superiores a lei de causa e efeito é sempre trabalhada com serenidade. As pessoas adoram a lei de causa e efeito, porque as pessoas não têm débitos, não é? Ele cita, por exemplo, Júpiter, onde a vida média é de 500 anos e os animais ajudam as tarefas braçais, porque o homem só se dedica ao intelecto. Então, é um mundo, ele fala, ali não tem problema. Mas em um planeta tal como a Terra ainda, quando se fala de lei de causa e efeito, é sempre no âmbito quase desagradável. Olha, aconteceu tal coisa, lei de causa e efeito. Não é? Ele tem razão, mas é assim que funciona. Então, aí estão as questões que muitas vezes nos afligem hoje. Não é? São reflexo, ora do nosso passado, ora do nosso hoje. Mas Allan Kardec recorda que o quarto fator da vida é o nosso livre-arbítrio. E então a análise dele passa somente pelo momento atual, presente. Ele diz, todos temos a liberdade de nos comportarmos. Graças a Deus. Então, na questão 909 de O Livro dos Espíritos, ele perguntou, pode o homem, usando a sua liberdade de escolha, vencer as suas imperfeições? E vem a resposta, sim, senhor, e às vezes com muito pouco esforço. O que falta, no entanto, para muitos é a vontade. E o espírito termina meio melancólico, ele exclama, como são poucos os que se esforçam. Porque é muito mais fácil desprestigiar o trabalho do outro. É muito mais fácil não estar comprometido do que, de fato, estar ali, a cada segundo vigiando a mente. Termina o codificador no seu comentário após a resposta. Finalmente, ele diz, o quinto fator da vida é consequência natural do quarto. Mérito. E então ele põe a escala. Vida no bem, mérito. Vida no mal, demérito. E vida sem bem, sem mal, neutro. Daí o mérito está implicitamente conectado ao bem que nós façamos. Disso decorre a máxima de Jesus, eu vou pedir ajuda, quando ele em Mateus 16, 27 afirmou, a cada um será dado
muito obrigado. Cada um será dado de acordo com as suas obras. É o máximo da justiça divina. E é por causa disso que ele colocou o Código Penal da vida futura em o céu e o inferno. Foi pensando em tudo isso, e não é pouco, hein? Que Joana de Ângeles Espírito escreveu o último livro da série psicológica à luz do Espiritismo. É o 16º, intitulado Psicologia da Gratidão. E neste livro, evidentemente psicografado por Divaldo Franco, a benfeitora espiritual estabelece o que é gratidão. E diz que a gratidão é o sentido transcendental da vida. Ela vai discorrendo e pondera. É fundamental que os habitantes da Terra, que almejem ser indivíduos felizes, espíritos evoluídos, com paz interior inabalável, agradeçam sempre pelo bem que lhes aconteceu. E ela tece, meus irmãos, os mais singelos, saúde, minha irmã, os mais singelos exemplos. Acordou pela manhã, muito obrigado, meu Deus. Posso me locomover, parece coisa, né? De besteira, mas como, Sérgio? Bem, é o espírito que trabalha para Jesus há mais de 2000 anos, e atualmente o espírito mais superior que se comunica com a Terra. Até o momento, né? Porque vai reencarnar esse ano ainda. Então, né, a benfeitora pondera simplesmente que agradeça, porque muita gente é conectada com o descompromisso ou com a tecnologia. E ela dá um toque que muito pouca gente é conectada com Deus. Então ali ela pondera, agradeça, posso me locomover e tomar um leite, graças a Deus. Tem gente que não pode sair dentro da cama, e tem gente que pode ir à cozinha, mas não pode tomar o leite, e gostaria, não é? Eu tenho um ambiente profissional, obrigado, meu Deus, mas meu chefe é terrível, mas pelo menos eu tenho um, e muitos gostariam de ter e não tem, não é? Olha, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, em todos os momentos agradeça. Ela diz, isso faz parte de um espírito que busca a evolução. Mas ela também lembra que é necessário diariamente, antes de dormir, agradecer pelo mal que não nos aconteceu. Porque, por exemplo, estamos aqui muitos, dos dois planos da vida, mas um pneu furado poderia ter nos atrapalhado hoje. Ah, Serginho, eu estou dormindo aqui. Sim, os que vieram de carro. Né? Eu peguei a estrada. E ontem cheguei de Presidente Prudente. Né? Cheguei meia-noite, poderia... Teve a palestra de manhã, à tarde, alguma coisa poderia ter acontecido. E ela diz, lembre do mal que não aconteceu. Não é? Conheço várias pessoas que gostariam de hoje estar aqui. Inclusive algumas de Araraquara. Mas não puderam. Uma está no hospital, o outro está não sei o quê. Ela diz, lembre, porque isso significa grandeza para compreender a vida. Agradeça sempre, não aconteceu comigo. Sinto que tenha acontecido com alguém, mas comigo não ocorreu. E aí ela vem e lança a grande temática da obra. Ela diz, eu sei, imaginem, o espírito que foi Joana de Cusa, pregando as palavras de Jesus, colocada em um poste, assassinada, com o filho amarrado e o menino gritando, mãe, diz que você não gosta desse carpinteiro, e vem o fogo, queimando os vivos, não é? Depois do século XIII, discípula de Francisco de Assis, no 17, a maior religiosa de língua hispânica, e culta, Juana Inês de la Cruz no México, no 19, brasileira, baiana, Joana Angélica de Jesus, e desencarnando em 1822, chega ao mundo espiritual, com muitos títulos de enobrecimento, de mérito, e logo adquire uma visão cósmica da vida. Porque era 1822, não tinha doutrina espírita ainda na Terra. Mas no mundo espiritual ela aprende tudo que é possível saber sobre livre-arbítrio, reencarnação, lei de causa e efeito, e é convocada para o trabalho na codificação espírita. Por certo, alguém deve estar pensando, Serginho, sou espírita há 200 anos e nunca li uma mensagem de Joana de Ângeles em nenhuma das 5 obras básicas. Leu sim. No capítulo 9, por exemplo, item 7 de O Evangelho, a paciência, assina um espírito amigo, é ela. O capítulo 18, item 15, um espírito amigo, também é ela. E então, quando da reencarnação de Edivaldo Pereira Franco, ela, como sua mentora, passa, depois de um tempo, obviamente, a escrever os livros. Até hoje são 98. E tem a série psicológica. Então vem um espírito desse nível e diz,
Não é só pela quantidade de obras, mas pela qualidade da felicidade, as questões da mente, etc. E diz: eu sei que muita gente não vai entender e não vai gostar, mas a realidade é essa. Agradeça também pelo mal que te aconteceu. Só que a coisa não é tão simples. Tomei um tiro, que pena, queria ter tomado 10. Não é isso. Mas o fato é muito sério. Já que aconteceu, não há razão alguma para eu reclamar, porque já que isso acontece, o que é de melhor para a minha evolução, então aconteceu, é desagradável sim, mas o que posso tirar da lição? Aí é que se encontra a problemática. Mas como muitos já estão habituados, não nós aqui evidentemente, muitos lá fora, de 7 bilhões de habitantes do planeta, a reclamar insistentemente, o que acontece? O indivíduo perde aquela conexão. Ainda ontem uma mãe falou para mim: eu não consigo nem conversar com a minha filha, porque ela é uma demente. Eu falei: clinicamente ou espiritualmente? Ela falou: os dois. Eu vou falar com ela, está olhando o celular. Sim, Joana de Ângeles define como psicopata. Isso está no livro Amor Imbatível Amor. O indivíduo não responde a 3 questões básicas do Aristóteles. Quero fazer tal coisa? Será que posso? Será que devo? Quer fazer, mas não pode e não deve. Mas faz do mesmo jeito. Não é? E eu atendo o telefone às 3 da madrugada, de uma colega que mora em Ribeirão Preto, desesperada porque a irmã dela, que mora em Porto Alegre com o cunhado e o sobrinho que morava, aos 12 aninhos, não é? Ela não sabe o que fazer, porque a irmã foi buscar o garoto na escola e não quis atravessar a rua, mas tinha a faixa de pedestre, o semáforo vermelho para os carros e o semáforo do pedestre verde. E o menino aos 12 anos saindo da escola, ela disse: mamãe está aqui, pode vir. Se ela atravessasse não mudaria nada, talvez pioraria. E ela não foi. E o menino veio. E uma senhorita de 19 anos, que com certeza acha que é dona do planeta, olhando o celular, atropelou o menino e o assassinou. Uma criança morta aos 12 anos. Responsável, causa, mulher, motivo, olhando o celular. Quiseram linchar a moça. Assim, não tem cabimento, não é? Mas, dentro desse quadro, a consideração é: estamos num mundo muito complexo, de pessoas que não respeitam, não acariciam, não são fraternais, não é? Outro dia eu vi Divaldo Franco dar uma entrevista. Ele disse assim: os públicos são muito variados, não é? Mas eu olhava para as pessoas, ele está falando de um evento que ocorreu há algum tempo, não tem nada a ver com ninguém aqui, que ocorreu, e ele falou: eu olhava e eu via os olhos das pessoas. Hoje eu não vejo, eu vejo só máquinas. Ele falou, e a pessoa perguntou: isso te incomoda? Ele falou: incomoda. Eu não estou nem aí, porque eu faço o meu trabalho, mas me incomoda muito, porque as pessoas não estão ali, estão fora dali, e elas nem vão ver o vídeo depois. Palavras dele. Então Joana de Ângeles vem e diz: aí nós temos a questão de agradecer o mal que nos ocorreu. Agora, quando nos acontece, né? Porque no caso da moça, né, de olha, querida, o débito que o menininho tinha com esse assassinato absurdo foi retirado da ficha dele, fica tranquila. Mas a sua irmã não quer saber disso agora, não é? Ela quer matar a outra. Porque ela não tem nenhuma crença, o que piora o quadro. Então, nessa realidade toda, Joana de Ângeles vem: agradeça. Aconteceu com você, vamos em frente, bom ânimo, otimismo, o que posso tirar desta lição? Certo dia, um ex-aluno nosso foi fazendo uma prova. E eu não sei porque época de prova o pessoal fica meio aflito, angustiado. E ele chegou muito atrasado. E eu burlei a norma da universidade, que não permitia que ele entrasse, e eu disse que ele poderia fazer, porque ele não tinha colado de ninguém, ele era um excelente aluno, moral, intelectual e espiritualmente. Mas ele não tinha condições mentais para fazer a prova. Ele tremia, pálido. Eu falei assim: calma, o que aconteceu? Não, eu preciso explicar, mas eu estou perturbado. Fica tranquilo, deixa a prova para daqui a pouco. O que houve? E ele disse assim: todo dia, Serginho, eu acordo, pego o ônibus, venho para cá. Meu pai desencarnou, eu era pequeno. Minha mãe se envolveu com outro homem, já se separou. Tenho um irmãozinho que mora com a mamãe e comigo. E eu vim fazer a prova como é cotidiano na minha casa. Tomo o café da manhã, etc. Pego o primeiro ônibus da linha, né, tá vazio ainda, isso em Ribeirão Preto. E beleza. Eu falei: tá, vai pausando,
né, para sua vibração voltar ao normal, respira fundo e me conta. Ele diz, então, estamos lá, eu, pensando, vamos lá fazer a prova e tal, fim de semestre. De repente, o meu irmão, que nunca acordou antes das 11 da manhã, chega e me diz, às 6h30, você sabe onde está o meu bonequinho Ben 10? Falei, seu irmão tem um bonequinho chamado Ben 10, do desenho, né, e tal. Ele falou, isso. E você não tem a menor ideia onde está o bonequinho. Vai dormir porque é muito cedo e eu preciso ir embora. Não, eu quero o bonequinho Ben 10. Acontece, Serginho, que a minha mãe havia quebrado o pé e estava de cama. Eu estou saindo e o menino já acordou. E eu, então, estou abrindo a porta e a minha mãe grita, volta aqui. E o sangue já subiu. Falei, mãe, eu tenho prova. O seu irmão quer o Ben 10. E você vai ter que subir aqui para pegar o armário. Ela chama de armário, é uma caixa. Para eles é um armário de tanta coisa que tem. Pega o armarinho dele, desce e acha o boneco. Porque ele vai subir, vai cair, eu não posso socorrê-lo porque eu estou com o pé quebrado. Mãe, eu tenho prova. Você vai chegar a tempo, resolve logo isso. Ele subiu e não achou o boneco. Foi achar o boneco boiando com as roupas de molho na lavanderia. Está aqui o boneco, lavou, tó. Não, mas eu quero a nave também. Ele falou, Serginho, quase que eu dei nele. Conta, sem emoção. O que houve? Fui achar a nave com o cachorro, brincando. Nem lavei, está aqui a sua nave, tchau. E observei bem o traseiro do ônibus indo embora. Já me subiu, falei, que família insuportável, essa mulher fica aqui gritando o dia inteiro na minha cabeça, isso da mãe dele, não é? E foi inventar de correr com 10 sacolas, usando rasteirinha no meio da rua em Ribeirão Preto, que quase não tem buraco. Então, quebrou o pé. E agora eu tenho que aguentar isso, e minha prova, e aquela turbulência mental. Então, Serginho, esperei. Veio o segundo ônibus, tão lotado, que até o motorista estava em pé. Lotado, uma loucura, né? E é assim, imagino aquela parte lá. E aí, que eu não conheço profundamente Ribeirão Preto, trabalho profissionalmente alguns dias da semana lá, mas bem longe da área dele. E ali ele disse, lotado, aquela gente, sempre tem alguém com o celular ouvindo funk, né? 7 da manhã, e aquela coisa, e ele, meu Deus, como é que pode? Tanta ausência de consideração, de respeito, e muitos se dizem religiosos, né? Ele olha na camisa, sou não sei o quê, né? E, enfim, naquele ínterim, chegou na Avenida Maurílio Biagi, que dá a margem para Francisco Junqueira. Trânsito interrompido. Ele falou, pronto, não vou fazer a prova. Por causa da prova, vou ter que ficar, fazer a recuperação, não sei o quê, e tal, só o semestre que vem. E foi reclamar com o motorista, dá licença, ô motorista, o que está acontecendo? Ele falou, não sei, eu tenho prova. Ele falou, você acha que só você, no ônibus inteiro, tem compromisso? Ninguém quis acordar cedo, parceiro, mas o ônibus está lotado, olha essa senhora aqui, ó, ela trabalha na firma ali, o outro trabalha colar. Já que você está tão tenso, por que você não desce? Vai lá, pergunta lá, o que aconteceu? Eu vejo ambulâncias e vejo polícia, não é coisa boa, mas você vai e volta. Ele falou, ok, e foi correndo, como se fosse desbravar, né? Tenho prova, parem o mundo. Ele falou, Serginho, eu fui chegando, não sei explicar, me deu um negócio, sim, eu olhei, estava cercado, tinha uma fita de isolamento, muita gente e tal. O ônibus que eu pego, todas as manhãs, e eu sou o primeiro passageiro do ônibus, que a empresa está aqui, a minha casa é aqui, parou, eu já entro, ele estava dentro de uma concessionária de carros, tombado. Até aí, Serginho, eu já tinha visto cena disso em filme, não sei o quê. Mas o que eu não podia explicar, nem compreender, é que tinha um tronco de árvore dentro da janela que eu fico. Eu falei, também não, porque o tronco, né? Como é que o tronco saiu e entrou? Eu não sei, ele também não sabe, não interessa. Mas tinha o tronco de árvore lá na janela dele, que ele sempre criou o hábito, sempre senta naquela janela. Ele falou, então, eu me dei um pânico ali, porque eu não sabia se eu chorava, se eu sorria. Se eu tivesse ali, Serginho, eu não chegaria para fazer a prova do mesmo jeito, e aquela coisa. Eu falei, então, mas eu percebo que você é muito forte a cena, Serginho, aquele ônibus, aquilo lá, é na minha janela. O motorista chama, o motorista que é substituto também, é a janela dele. Ele disse, eu sempre fico ali. Falei, então, hoje você não chegaria na universidade, mas existe a providência divina. E você, como a maioria, diz Joana de Ângeles, no primeiro impulso é reclamar.
O seu irmão, você acha, ele nunca acordou antes das 10, 11, não é? É. Você acha que ele acordou aleatoriamente hoje para te aborrecer? Acho que não. A sua mãe, embora seja difícil, também não está com o pé quebrado aleatório. André Luiz já havia dito no livro Conduta Espírita, 1961, o espírita deve estar informado que não faz parte do seu vocabulário sorte, azar, acaso e coincidência, porque só acontece aquilo que é de melhor para a sua evolução. Então, a partir daí, agora você compreende. E ele realmente estava aturdido. Ele falou, olha, eu já vi, a pessoa vai no aeroporto, esqueceu a chave no restaurante, o avião vai e cai. E o cara não foi e tal. Mas agora aconteceu comigo. Eu falei, pois é, então valorize. E depois, quando o trânsito estiver devagar, tem uma pessoa que faz questão de ser uma tartaruga no meio da avenida, para ninguém passar de um lado nem do outro. Então, você fala assim, obrigado, meu Deus. Provavelmente, não é sempre, mas pode me poupar um dissabor mais ali. Não é? Então, Joana de Ângeles coloca, não é fácil, mas é uma mudança de visão de mundo, é uma mudança de paradigma, já que estamos imbuídos no processo evolutivo. Não muito tempo atrás, nós temos o Valentim aqui, ó, ilustre amigo nosso, companheiro lá de Matão. Nós estivemos no Centro Espírita Allan Kardec, uma casa do mais alto nível, temos muitos amigos. Valentim, você precisa me chamar logo, hein, Valentim? Então, quando a gente terminou, tinha ali algumas pessoas, e tem muitos trabalhadores, somos uma família, digamos assim, não é? Naquele contexto, uma das senhoras que trabalha na casa, veio e disse, Serginho, muito bondosa, né, afetiva e tal, me faz um favor, se eu puder, mas lembrem que eu sou só o computador, com muitos arquivos, não sou usuário, então veja lá o que a senhora vai pedir. Aí ela falou, não é simples, olha por cima do meu ombro direito, e eu, né, da sua visão, né, mas para mim, aí eu olhei, ela falou, tá vendo, terceira fileira, não sei o que, um senhor calvo, eu falei, tô vendo, é meu marido. Eu falei, vai sobrar para mim. Tudo bem. Eu falei, o que eu posso fazer para ajudar? Ela falou assim, você pode ir até lá conversar com ele. Fale um oi para ele. Porque faz 30 anos que eu sou espírita e trabalhadora. Trabalho na casa aqui. E ele nunca veio. Hoje eu consegui que ele viesse. Só que ele é tão endurecido que ele veio com o carro dele, não com o meu. Porque ele faz questão, ele chegou na hora da prece inicial. Então você estava ali, veio para cá, sentou, né, tem a mesinha, senta ali. Você nem viu ele chegar, ele chegou atrasado, né? E agora ele já está indo embora. Como ele chegou atrasado, ninguém pôde falar, olá, seja bem-vindo, o senhor é marido de fulana. E agora ele está indo embora correndo. Aí ele chega em casa e ele vai falar, não vou mais, porque esse espírito é mal educado, não cumprimenta os outros. Eu falei, tá bom, eu vou pegar ele ali, tá bom? Tá bom. Cheguei nele, olá, meu irmão. E ele ficou assim, sem entender. Ele falou, por que esse cara veio aqui? Né? E ele, garoto, o que é isso? Que bela, aquelas coisas. Eu falei, prazer, a sua esposa é minha amiga, há muito tempo, né? E ele, então, beleza. Nisso, uma pessoa que estava sentada reconheceu esse senhor, saúde, do ambiente profissional, já aposentado. Veio, olá, como vai? Mamãe, que saudade você frequenta aqui? Não, minha esposa que vem aqui. E eles interagiram lá, e veio um casalzinho. Um menino e uma menina, namoradinhos e tal, tempinho, uma pergunta, eu falei, claro, com licença para eles, os senhores, eu já volto. E o casal. E eu não sou surdo. E quando a gente não é surdo, graças a Deus que não é, a gente ouve até aquilo que a gente não quer. Você está lendo na sua casa meia-noite, o vizinho resolve pôr funk no último. Certo? E assim você aprende, você vai corrigir 350 provas num dia, no outro dia são 900, aí você dá valor para a sua vista. Opa, eu posso enxergar. Não é? E assim vamos. Mas o surdo não tem jeito, o cara não ouve, agora você ouve. E aí a pessoa disse alguma coisa, então ele falava um pouco alto, porque ele ficou empolgado que tinha aquele colega ali. E o casalzinho estava quase concluindo, eu tinha perguntado para ele antes, como vai? Ele, beleza, só assim. O colega falou, e aí, o que você está fazendo aqui, cara? Como é que você está? E ele falou, péssimo, pior momento da minha vida. Eu falei, pô, o cara é mentiroso. Mas eu entendo, ele estava me conhecendo ali, quis, não sei, causar uma boa impressão, falar, olá, como vai ele? Péssimo. Esse moleque não vai mais falar comigo. O moleque, eles que me chamam de moleque. Então, nesse momento, eu falei, acho que ele mentiu, mas beleza, o problema é dele, não é meu. Terminamos aqui, eu voltei.
E o colega dele falou, vou tomar passe, você não vai? Ele, eu vou daqui a pouco. Aí eu me aproximei e falei, e aí, com muita dor? Porque eu tinha ouvido que ele disse que estava muito péssimo, porque ele estava com cirrose hepática. Mas ele também disse para o amigo, que se ele não tivesse com a cirrose, ele ia tomar todas até cair. Aí eu me aproximei e falei, e aí, está com muita dor? Ele falou, porque algum espírito falou? Eu falei, não, o senhor que falou. Ele não entendeu que estava falando alto, né? Ele falou, eu falei? Eu falei, onde que é a sua dor? Aqui? Ele falou, não tem dor de cabeça. Eu falei, não é dor de cabeça, dor de consciência, tal. Não é isso. Ele falou, não, eu estou com cirrose, fígado dói, não sei o quê. E o médico falou que é caso gravíssimo, eu posso até ir para o lado de lá. Eu falei, o senhor veio hoje aqui fazer o quê? Porque cuidar disso daí é até justo, mas aqui é a iluminação da consciência. E com todo respeito, já que nós somos amigos, porque eu sou amigo da sua esposa, já me tornei seu amigo. O senhor gosta de tomar uma, né? Ele falou, eu sou apaixonado pela branquinha. E eu não entendi, porque eu sou ignorante em muitas coisas, e tem coisas que eu gosto de ser ignorante mesmo, né? Eu falei, por quê? A sua esposa não chama fulana de tal? Ele falou, não, branquinha é pinga. Eu falei, essa linguagem aí não é a minha, mas eu respeito, entendi, já me ensinou uma coisa. É a branquinha. Eu falei, o senhor gosta? Ele falou, mas está me matando, mas eu quero ficar bom logo. Eu falei, mas agora você me constrange, né, Serginho? Eu falei, mas o senhor quer ficar logo bom para trabalhar na casa, para mudar, ler mais, estudar mais, avançar, ou... não, eu quero lá para o boteco. Eu falei, será que... Não tem nada com isso, é seu livre-arbítrio. Mas será que é tão difícil compreender que a dor é uma amiga sua, que está te avisando? Eu não aguento mais. Não aguento mais. O meu fígado, ela está te chamando. Olha, eu estou aqui dentro de você. Agora é para você melhorar enquanto ser humano, se curar e mudar de paradigma mental. Agora, o senhor quer se curar para insistir no equívoco? Aí ele falou, sabe que é difícil? Eu falei, não, por isso que o André Luiz escreveu, corte isso. É difícil? Ninguém perguntou, corta e acabou. Está no livro, ele rima. Ninguém perguntou, corta e acabou. Não é? Nesse contexto, o senhor nasceu com a cirrose? Ele, não, mas meu irmão sim. Eu falei, porque seu irmão já bebia antes. Já está com o débito implícito ali. Ele falou, então, nunca bebeu agora. Embora quisesse tomar, mas desde a adolescência, com muitas dores, é cirrose, e nunca bebeu. Mas o perispírito está machucado. Então, ele já tem uma disciplina de nunca nem pôr na gota na boca. Mas o senhor tem a possibilidade de chegar na outra existência sem o débito. E a mulher dele se aproximou e eu falei, ela nunca te falou isso, né? Ele, nunca. Eu nunca soube disso. E ela fez assim para mim. Ela falou, falo para ele todo dia, se a gente não está nem aí, lei de causa e efeito, a vida é minha. Eu falei, o senhor faz o que o senhor quiser, ninguém tem nada com isso, é um fato, é da lei do livre-arbítrio. Mas o senhor arca com as consequências, sem reclamar, não é? Porque vai ficar doente mesmo. Então não encare como uma dor adversária, é um contexto em que ela está educando o senhor, para o seu próprio bem, embora o senhor não reconheça ainda. Aí ele falou, mas isso daí é genial. Eu falei, faz tempo. É simples, não é? Mas analisemos o parâmetro bem-aventurados, porque esses casos são de pessoas comuns. Agora, bem-aventurados são outros. Francisco de Paula Cândido Xavier, indo para Curvelo, com o seu Rômulo Joviano, pois ele morava em Pedro Leopoldo ainda, em 1957, trabalhava no Ministério da Agricultura. E naquela região tem muito gado, e o pessoal fazia exposições de gado e tal. O seu Rômulo Joviano falou, Chico, você é meu braço direito. Vamos lá para Curvelo, preciso falar com o prefeito, vai ter uma exposição de gado. E ele foi. 1957, foi de trem. Chegou lá, chegaram na prefeitura a pé. Seu Rômulo Joviano, representante do Ministério da Agricultura em Minas Gerais, Chico Xavier. A prefeitura de Curvelo era desse tamanhinho. Muita gente, uma barulheira. Seu Rômulo percebeu, Chico, vai demorar. Só vou precisar de você daqui a umas 2 horas, 3 horas, quiçá. E só tem aqui uma cadeira para o convidado, e a outra é do prefeito, você vai ter que ficar em pé, vai dar uma volta, come alguma coisa. E ele disse, obrigado, seu Rômulo, e sentiu uma súbita necessidade de orar. Chico Xavier sempre foi muito reservado, e optou por buscar um lugar com silêncio, né? Repartição pública, gente gritando, papel para todo lado, aquela coisa. Ele, não, vou buscar um lugar silencioso. Será que tem um centro espírita em Curvelo?
E ele foi ali, sempre muito, muito discreto. Por favor, com licença, quero uma informação. A pessoa não olhava para ele, pois não, nada. A pessoa virava, ele não insistia. Tentou uma, tentou duas, na quarta vez, por favor. A pessoa virou o rosto e falou, nossa, ninguém gosta de mim aqui. Mas vou caminhar, a cidade não é tão grande, logo eu acho uma praça, algum lugar em que eu possa, de fato, orar. Se aproximou, então, de um lugarzinho que parecia um mini jardim. E naquele mini jardim, ele falou, acho que é um bom lugar. Mas viu um policial se aproximando. Falou, opa, o policial deve proteger e servir. E já que é assim, ele trabalha na cidade, eu devo, então, perguntar. Se tiver o centro espírita, ele vai saber. Se aproximou e percebeu que o policial, ao se aproximar, já adotou uma postura de agressividade. Já pôs a mão na arma e fez assim. E ele olhou, o que está acontecendo? E viu que de um lado tinha um policial chegando, de outro também, e atrás também. E ele falou, mas né? E o policial não fala nada, senão apanha. Ele disse, mas já levou um tapa. Uma gentileza incrível com o ser humano, não é? Uma coisa assim absurda. E ele dando a entrevista depois, né, no programa No Limiar do Amanhã, de José Herculano Pires, o periódico, ele disse, bom, eu fiquei quieto. Né? E aí eles me algemaram. E me levaram de volta para o sentido da prefeitura, porque a delegacia era perto de lá. E fomos indo. Emmanuel apareceu e falou, está tudo bem aí com o senhor? E eu respondi mentalmente, o que é que o senhor acha? Ele disse, não acho nada. Eu apenas acho que o senhor deve manter o clima de prece e confiança irrestrita em Deus. Ele disse, sim senhor. Né? E foi. No meio do caminho, o pessoal de Curvelo disse, é esse aí? E o policial, é esse aí. E ele falou, mas esse o quê? Já levou outro tapa. Falou, você não sabe, seu meliante, você roubou o relógio do prefeito ontem no trem. E agora você está aqui, nós te pegamos. Ele falou, mas não fui eu. Falou, vai apanhar. Claro que foi, tirou uma foto. Imagina uma foto de 1957. Você imagina a qualidade, branco e preto, tudo embaçado. A foto foi batida 30 anos antes. Aquela coisa chegou naquele momento na mão daquele policial. E não sei o quê. Ele olhou e falou assim, lembra alguma coisa, mas não sou eu. Falou, é você, fica quieto, você não apanha. Chegou na delegacia. Só que a população falou, foi ele que roubou o relógio. E começaram a jogar tomate e querer ir para cima. Ele falou, vou ser linchado aqui. Eu nem comecei minha tarefa direito, eu já estou acabando. Né? Mas foi, confiança restrita em Deus, vigilância mental, oração. Foi. Chegou na delegacia, o delegado falou, e aí, bandido? Como é que é? Entrega logo, cadê o relógio? Não sei que relógio é esse. O que você tem a dizer? Tenho a dizer que eu sou Francisco Cândido Xavier, vim de Uberaba, vim de Pedro Leopoldo, de trem, com o senhor Rômulo Joviano. Com quem? Rômulo Joviano, o homem do Ministério da Agricultura, e ele está lá com o prefeito, eu sou funcionário dele. O senhor pergunta para ele se eu roubei o relógio de alguém. Ontem, eu estava em Pedro Leopoldo. Mandou chamar, e veio o prefeito, veio o seu Rômulo Joviano, só que o seu Rômulo tinha pressão alta, e era extremamente nervoso. E ele chegou já querendo bater em todo mundo. Ele falou, que palhaçada é essa? O meu funcionário, o meu melhor funcionário, não sabe quem que esse homem é. E vocês veem aqui essa baixaria aqui dando tapa nas pessoas, que coisa absurda é essa? Vou prender todo mundo, inclusive o senhor prefeito, que coordena essa porcaria, fez um arrastão lá, e falou, Chico, levanta e vamos embora. E cala a boca todo mundo. Ele falou, passar bem. E foram para o trem. Chegando no trem, o seu Rômulo explodindo. Chico Xavier falou, calma, seu Rômulo, calma, está tudo bem. Não está, Chico, eu ouvi na prefeitura. Pegaram o bandido, estão jogando tomate, estão batendo nele lá, não sei o quê. E depois eu vim saber que era você que tinha sido preso. Falou, seu Rômulo, por favor, respira fundo, porque está tudo bem. E ele deu um murro na cadeira lá do trem, falou, como que está tudo bem? Falou, eu sei que é muito difícil sublimar esse comportamento arbitrário de pessoas da terra, de violência, que confundem o lado profissional com justiça, etc, etc, etc. Mas o senhor tenha certeza, seu Rômulo, nada justifica esses atos, é o mau uso do livre-arbítrio deles. Mas o senhor tenha certeza, eu, com certeza, em outra existência, tomei algum bem material que não era meu,
e permaneci ileso durante toda a existência à luz da justiça terrestre. Chegou o momento do meu resgate. Então, por favor, fica sossegado. Seu Rômulo não se convenceu, falou assim, você é muito meigo e não tem convicção. Ele falou, seu Rômulo, é verdade. Ponto. Não estou dizendo para te convencer de nada. É o fato. Ele falou, agora eu senti firmeza. Eles que se danem. Ele falou, que se danem não, seu Rômulo. Terão que arcar com a consequência dos próprios atos. Mas deixa para lá. Olha aí, meus irmãos. Quando o indivíduo enxerga a realidade com a lente certa, a própria consciência o consola. E isso me faz lembrar do poema, ou nos faz lembrar do poema, de José Francisco Alves Filho, conhecido como Solariano, chamado Onde está Deus? É assim, onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém jamais o viu, quem ele é? E responde às pressas o materialista. Deus é apenas uma invenção da fé. O pensador dirá, com sensatez, eu não vejo Deus, mas eu sinto que Ele existe, a natureza está aí, e demonstra claramente o poder em que o Criador consiste. Mas o poeta afirma, com a categoria de quem assevera porque tem certeza, eu vejo Deus, sim Senhor, vejo Deus no céu, na terra, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os entes seus, nas noites de luar, claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Percebo Deus na frase que perdoa, na mão que acaricia, na criatura boa, e sinto Deus na paz e na alegria. Enfim, vejo Deus em toda parte, em tudo aquilo que fala dos poderes seus. Eu descubro Deus na expressão da arte, e no amor dos homens eu também sinto Deus. Contudo, onde sinto Deus com mais beleza, em sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é, pois sim, dentro do meu próprio coração. Aí está Chico Xavier, sempre ali, conectado com Deus, pronto para compreender quaisquer situações adversas, sempre seguindo em frente. Houve um outro momento, agora já na década de 70, em Uberaba, em que ele havia terminado a sessão pública da sexta-noite, que já era sábado, e então havia um trabalhador com muita pressa para fechar as janelas e tal, e chegou uma mulher que já estava lá, mas agora ela se levantou e foi até Chico Xavier. Não tinha mais ninguém de reencarnado, só o trabalhador, Chico e ela. Ela disse, seu Chico, eu preciso falar com o senhor. E ele, pois não, minha irmã, imagina, 3 da manhã. E então o outro trabalhador veio e interveio. Olha, a senhora tem que ter bom senso, né? Nós estamos fechando, essa volta amanhã. Ele então disse, meu irmão, agradecemos por todos os seus trabalhos prestados aqui, da faxina, de abrir a casa, de fechar a casa, muito obrigado. Mas se o irmão tem pressa, deve se lembrar que Jesus nunca tem pressa. Então pode ir, eu atenderei a irmã até o momento que for necessário. Fulano não gostou muito, segundo Chico Xavier, e foi embora. Ele disse, pois não. Ela falou, é que é meio difícil para eu dizer, mas eu só posso falar com o senhor. O fato é simples. Eu amo muito o senhor. E ele percebeu, já vai vir pedido de casamento. E ele falou, não posso falar, que não vou casar, é óbvio. Mas esperou. E então ela, seu Chico, eu só posso falar com o senhor. Eu amo muito o senhor, mas eu também tenho muita inveja do senhor. E ele deu aquele sorriso gostoso, falou, ah, minha irmã, inveja de mim? A senhora deve ser muito doente. Por que inveja de mim? Ela, seu Chico, era uma senhora muito simples, digamos assim. Ah, essa coisa, o senhor vê os espíritos, escreve os negócios dos espíritos, chega a mensagem, ela está lá, psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Ele falou, ah, minha senhora, a senhora precisa ler um pouquinho mais, olha, no capítulo 23, sempre educou, em todos os momentos, de uma criança a um idoso. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec disse, todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por este fato médium, não é privilégio, não é dom, não é sofrimento. É uma maneira de evoluir auxiliando o próximo. O que se pode discutir então é como a mediunidade ocorre em cada um e o nível em que ocorre.
Pode-se, pois, então frisar que todos são mais ou menos médiums. Aí ele pôs ponto final, dona. Entendeu? Ela falou, isso quer dizer o quê? Eu quero dizer que a senhora também é médium. Mas a senhora precisa olhar lá dentro para ver que tipo que é, mas a senhora também é médium, a senhora é uma pessoa boa e tal. Ela, não, mas eu queria esses negócios de escrever. E Emmanuel apareceu ali e disse, o senhor ainda está aqui? Porque nós já encerramos o trabalho. Amanhã temos muito a fazer. E precisa descansar. Termine logo isso. E ele falou, minha irmã, já que a senhora tem inveja de mim, eu preciso falar tudo, né? A senhora tem inveja de mim, então tem que pegar o pacote todo. Quando eu ia fazer 5 anos, um pouquinho antes, a minha mãe, que era o meu porto seguro, desencarnou. Eu sei, seu Chico, então, deixa eu continuar. Aí, como nós éramos em 9, meu pai não tinha dinheiro para cuidar de todo mundo. E ele era um homem tradicional do século XIX, não justifica o comportamento, mas ele era filho do seu tempo, o que é muito triste ser filho do seu próprio tempo. Porque ele nunca me abraçou, eu te amo, nada. E me mandou lá para uma madrinha. A senhora também deve saber que ela me espancava muito, me dava cravada de garfos, porque eu não sabia que eu podia me comunicar com os espíritos mentalmente. Então eu estava lá fazendo a minha oração e eles entravam no meu quarto. E eu falava, oi, como você é bonito, como você chama. E ela passava, o que é, seu Satanás? E cravava garfo. Fiquei trancado em quarto escuro, tinha um vizinho lá que se machucava, ela mandava eu lamber o ferimento, um monte de coisa. Aí, meu pai casou com a dona Cidália Batista, eu vim morar de novo com a família. Mas esse pessoal era pobríssimo, paupérrimo, miserável. Com 8 aninhos eu fui trabalhar na fábrica de tecidos. E Emmanuel aparece de novo e diz, acelera. Porque não tinha tempo, meus irmãos. Né? Olha só, segunda, sexta e sábado, eram as sessões públicas de psicografia para as pessoas que queriam notícias de entes queridos, à noite. Terça e quinta, as obras de Emmanuel, à noite. Quarta, desobsessão. Todos os dias pela manhã, com exceção de domingo, as obras dos espíritos diversos. E domingo, o único dia para saúde. Esse negócio, eu sei que é calor, mas machuca, né? Esse era o único dia que ele tinha para esse contexto de trabalho intenso, era o domingo para questões mais íntimas. Não tinha e-mail, essas coisas, ele mandava carta para um, para outro e tal. Então, né? Emmanuel, não dá tempo, você tem que dormir, amanhã cedo tem trabalho, à noite tem sessão pública, vamos? E ele disse, então, minha irmã, fui trabalhar na fábrica de tecido. E sem proteção, sem direito da criança, estatuto da criança e do adolescente, nada, máscara. Eu fui inspirando fragmentos de tecido, e hoje eu tenho problema no pulmão. Bom, depois com 17 anos, vai vendo, dona, a senhora quer estar no meu lugar. E a minha vida é a mais linda do mundo, porque Deus é presença viva em todas as partes. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, não estou reclamando. Só estou dizendo que se a senhora quer estar no meu lugar, tem que pegar o pacote todo. Não é só com um pedaço de bolo. Então ali ele foi, mandou bala. Ele disse, então, aos 17 anos, começamos o trabalho forte dentro da doutrina espírita. E as perseguições de todas as religiões, todas, sem exceção, de muitos órgãos de imprensa, e algumas pessoas que nunca foram, isso é fato, nunca foram, mas se diziam espíritas. Daí Kardec põe no capítulo 17, o Sede Perfeitos, né? Reconhece-se, pois, o verdadeiro, é porque tem muito que é falso, né? O verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, sempre domando as más inclinações. Então, diante disso, minha senhora, fomos em frente, né? E aí, a minha vista que me arrasa de dor, o problema na bexiga, né? Várias outras questões, mas nós estamos aqui, firmes e fortes. Só que se a senhora quer realmente um trabalho desse tipo, precisa estar disposta. E ela então falou assim, ô seu Chico, eu acho que já está muito tarde, quer dizer, muito cedo da madrugada, né? E o Zé vai acordar para ir na padaria, porque ele trabalha na padaria. Eu tenho que fazer o café dele, o senhor dá licença? E ele falou, claro, minha irmã, vá com Deus e volte amanhã, ou quando lhe aprouver. E ela deu o primeiro passo e voltou-se. Só a última coisa, seu Chico. Tanto trabalho, o que é uma bênção,
mas também tantos obstáculos e tal. Como é que o senhor todo dia, porque eu vejo o senhor todo dia praticamente, todo dia o senhor na rua, na padaria, aqui, acolá, na casa espírita, está sempre sorrindo e amando. Ele falou, minha irmã, é porque o coração é nosso, mas o rosto é dos outros. Aí está o bem-aventurado, porque consegue fazer dos percalços mais terríveis da existência, coisas que dilacerariam milhões, e o fulano tem um punhado desses cacos, e mesmo assim avante, sempre avante, não é? Poderíamos analisar outros. Jerônimo Mendonça foi ficando cego, até ficar total, paralítico, até ficar total, e esbanjava alegria, otimismo, vontade de viver. Machado de Assis, num país deveras racista naquela época, talvez agora menos, talvez, não sei, não é? Gago, negro, pobre, uma belíssima obra. Beethoven deixou a nona sinfonia, o quarto movimento, Ode e Alegria, composto, quando ele já estava surdo. Pessoas que conseguem superar tudo, mas ainda aqueles que estão em outro departamento, que são os voluntários da dor, para ensinar os endividados a sofrerem. Neste nível está, por exemplo, Francisco de Assis, que foi a reencarnação de João Evangelista. Quem diz é o espírito Amélia Rodrigues, no livro Dias Venturosos, capítulo 4. Ela termina, ele, o Francisco de Assis, que fora João, o Evangelista. Tantos obstáculos da vida de Francisco, o tracoma, mas a parte física é mínima, embora ficasse cego, não é? Os problemas dentro do clero, ele preocupado com a mensagem de Jesus e os outros não. Joana de Ângeles recentemente lançou a trilogia, não é? Que encerra a sua obra, pelo menos em Momento na Terra. Os outros livros são consequências de textos esparsos, os que vieram depois. A trilogia é Entrega-te a Deus, e Liberta-te do Mal e Ilumina-te. No Liberta-te do Mal, capítulo 2, chama-se O Menestrel de Deus. E ela narra a vida de Francisco de Assis quando ela conviveu com ele. Então ela fala, já faz um tempo, estávamos lá, não é? No convento, na abadia, e ela diz, ele passava com a docilidade de sempre, mas ela narra os percalços dele, os problemas de saúde, as perseguições dentro do... vai embora, não é? Imaginem, tracoma, as dores físicas, morais, mas ele não precisava, não estava dentro da lei de causa e efeito, mas veio para mostrar como é possível sofrer com abnegação, com otimismo, com serenidade, com muita empolgação. Então aí está o grande desafio. Coube a Allan Kardec estabelecer as diretrizes dessa análise de forma mais intensa e profunda no livro Céu e o Inferno. A obra mirífica Memórias de um Suicida, psicografada pela dona queridíssima Ivone do Amaral Pereira, e de autoria do espírito Camilo Cândido Botelho, é o pseudônimo de Camilo Castelo Branco, nos narra realmente fatos da vida incríveis. É um tratado de espiritismo na opinião de Chico Xavier. E no fim, Camilo vem à Terra para visitar um dos espíritos que com ele estavam lá no Vale dos Suicidas, e depois foi agasalhado com mais 2 outros no Hospital Maria de Nazaré, no mundo espiritual. Esse espírito foi o primeiro a reencarnar, né? Depois de muito tempo, muita terapia, passou pelo isolamento, manicômio, não é? Educandário, etc. Esse espírito estava reencarnado sem as mãos, porque ele foi alguém que matou, sufocando a mulher, um ciúme doentio e tal, e depois se suicidou. Então ele reencarnou sem as mãos, e numa região muito pobre, embora do estado de São Paulo, mas capital, periferia, uma casa, não tinha pai, não tinha mãe, ele nasceu e largaram ele lá, e a própria moça que ele havia matado, era quem cuidava dele, era uma jovenzinha adolescente. Mas então Camilo vem, se aproxima dele, e diz, pois é, não é? Está no planejamento, ele fez o próprio mapa reencarnatório.
Ninguém disse, vai passar sem mão dessa vez. Ele mesmo, no mundo espiritual, já não tinha mão. Foi sumindo a mão dele, do perispírito. E ali, ele falou, vamos ver se ele está resignado mesmo, obediente, e vai com tudo para a evolução, ou se vai ficar reclamando, aquelas coisas, não é? E ele se aproxima, e ele ainda está numa caminha, doente, muito frágil, garotinho, sem camisa, tal. Está lá, sem mão. Ele se aproxima bem, invade a mente do espírito, do garoto, a alma, espírito reencarnado, e ele vê só festa. Era uma mente infantil ainda, muito conectada com o mundo espiritual, muito já conectada com o ambiente ali, observando tudo, né? E ele então sai da mente do garoto e fixa os olhos. E ele diz assim, o meu amigo Mário Sobral agora sorria com os olhos e logo sorriria com os lábios. E aí ele conclui, são bem-aventurados, pois, todos aqueles que conseguem retirar da aflição os tijolos necessários para a construção da casa chamada felicidade. Bonito, não é? É uma obra-prima. E alguns não tiveram esse êxito do garoto, né? Mas o garoto sim. E ele termina assim. Depois ele só faz um outro adendo. Então, diante disso, meus irmãos, que nós temos um código, né? Esse código vai muito além do Código Penal, processo penal, etc. É um código moral. E todos os espíritos que se comunicam com a Terra hoje são unânimes em dizer, vivemos um processo de anomia, ausência de regras morais para gerenciar o comportamento das pessoas. Não é falta de lei, e esse processo está previsto no programa de transição. Allan Kardec diz em A Gênese, é uma espiral, nós estamos na parte de baixo da espiral. Então tem gente de todo tipo, desrespeito, faz parte. Devemos sempre seguir em frente. Porque Allan Kardec trouxe a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivesse da aurora. E onde estejas, Kardec, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. O teu verbo solar, que a justiça se ufana, esclarece consolando o coração que chora. A partir daí a fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida além da morte esplende soberana. Ó sublime codificador, escuta a gratidão da terra em toda parte. A alma do povo freme e canta ao relembrar-te, a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas. Então receba com Jesus, na glória que te levas, o nosso preito de amor, nos tributos da história. Portanto, obrigado, meu Deus, por mais um dia lindo aqui na terra, repleto de amor, conhecimento, saúde, voz, trabalho, alegria e paz interior. Muito obrigado, Senhor, pela doutrina espírita, que é o prometido Consolador. Muito obrigado pela bênção da reencarnação, que possibilita a nossa evolução. Muito obrigado por nós todos aqui estarmos, pela nossa alegria e pela glória de te amarmos. Muito obrigado, Senhor, porque eu amo infinitamente a minha vida, que para mim é tão bela, nobre e consentida. Muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás. Louvo-te, agradeço-te pelo ar, pelo pão, por toda a minha paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil,
e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor diante da minha visão. Eu detecto cegos que caminham na solidão, e alguns deles agora ali fora tropeçam na multidão. Por eles eu oro, e a Ti eu imploro comiseração. Eu sei que depois desta lida na outra vida, também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Ti, meu Deus. Ouvidos que ouvem o ventilador, o tamborilar da chuva no telheiro, a música do povo que desce do morro na praça a cantar, e a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Muito obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro, e também a voz longínqua do cancioneiro. Porém, os que perderam a faculdade de escutar, nesta existência o Teu nome não ouviram, então não sabem pronunciar. Pedimos licença para aqui por eles rogar, porque eu sei que depois desta dor, no Teu reino de amor voltarão a sonhar. E se tiverem mérito no além-túmulo após uma linda prece, voltarão a escutar. Muito obrigado, meu Pai, pela minha voz, mas também pela voz de todos os meus irmãos que falam o bem, a voz que ama, que socorre, que ajuda, que alfabetiza, que legisla, que ensina, que ilumina, que liberta consciências, que emite a melodia da Tua própria voz. E pela voz que fala de amor, muito obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo dos que vivem na afasia e não podem falar uma palavra sequer, nem de noite, nem de dia. Mas eu tenho a absoluta certeza que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também falarão. Muito obrigado, então, pelas minhas mãos, que aram, que semeiam, que agasalham, que são as minhas alavancas de ação, no progresso, no trabalho e na minha redenção. Muito obrigado, Senhor, pelas mãos do amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura. Muito obrigado, Senhor, pelas mãos que acariciam o corpinho do meu filho. Muito obrigado pelas mãos de caridade, de fraternidade, de solidariedade, mãos que afastam a solidão, mãos que apertam mãos. Mas agradecemos então agora pelos pés. Obrigado, Pai, pelos pés que me mantêm firme, ereto e me possibilitam caminhar mais um lindo dia na terra, sem reclamar. Louvado sejas, Pai, eu posso caminhar. Pelo mundo afora estão os deformados, os aleijados, os marcados, os paralisados, os amputados, que não se podem movimentar. Muitos deles gostariam de aqui estar. Oro por eles.
e sei que depois desta prova na vida nova, com merecimento, suavemente voltarão a caminhar. Mas para encerrar, muito obrigado, meu Deus, pelo meu lar. Uma vez que é tão bom, gostoso e magnífico ter um lar, não é importante nem um pouquinho, se é uma mansão, uma favela, um ninho, um grabato de dor, um apartamento de luxo, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O que importa é que ali exista sempre o amor de mamãe, o amor de papai, a figura da esposa, a figura do marido, a figura do filho, a figura do amigo ou do irmão, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um gatinho ou de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um lar, nem um teto para me aconchegar, tudo bem, só acontece o que é de melhor para mim. Então eu lhe direi: obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Muito obrigado, porque eu sou infinitamente feliz. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em Ti. E pelo Teu amor, hoje e sempre, muito, muito, mas muito obrigado, Senhor. Primeiro poema, Amaral Ornelas, Espírito, psicografia de Chico Xavier, homenagem a Kardec. E esse, Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, poema da gratidão. Muita paz a todos, fiquemos com Deus, agradecemos muito a paciência e tudo de bom. Até a próxima, meus irmãos. Muito obrigado. Olha, gente, a única pergunta que teve, dentro do contexto, já foi respondida. Ah, é? Isso, porque eu acho que ninguém teve nem tempo para pensar numa pergunta. O nosso muito obrigada, Serginho, de coração. Ficamos fortes adiante. Gente, é isso. Nós vamos às 6h30, tá? Para o jantar. Então, agora vocês fiquem à vontade. E a partir, então, das 20, nós estamos aqui de novo. Às 7h30 já está aberto aqui, viu, gente? Vocês podem ficar à vontade. Obrigada.